E aí, Ivete, tudo bom? Eu sou a Laila Queiroz, médica veterinária, doutora em ciência animal na área de nefrologia de cães e gatos. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o diagnóstico da doença renal crônica. Você sabe diagnosticar? Tem certeza? Vamos lá. Tenho certeza que se eu te perguntar como você diagnostica a doença renal crônica, você vai me dizer uma coisa. Primeira coisa que você vai me dizer vai ser ureia e creatinina. Acertei? Com certeza. Ureia e creatinina são os exames mais utilizados para o diagnóstico da doença renal crônica. E não está errado. Só que a gente precisa lembrar uma coisa. Esses dois fatores aqui só alteram quando mais de 75% dos rins estão lesionados. Ou seja, vamos pensar lá. Eu tenho 2 rins, certo? Meu paciente tem 2 rins. 75% de 2 rins quer dizer 1,5 rim sem funcionar. Só 25% funcionando. Então, para a ureia e creatinina aumentar, eu tenho que ter já uma doença renal crônica bem avançada. É o que antigamente a gente chamava de insuficiência renal crônica, né? Hoje em dia a gente não usa esse termo mais, mas se você for pesquisar em algum livro, algum artigo antigo, você vai ver ainda o termo insuficiência renal crônica. Então, insuficiência renal crônica era o termo utilizado quando a gente só tinha esses exames de ureia e creatinina para fazer o diagnóstico, porque eles fazem o diagnóstico nas fases mais tardias da doença. Esses dois exames são indicadores indiretos da taxa de filtração glomerular. Ou seja, quanto mais alta está a ureia e creatinina, menor é a taxa de filtração glomerular. Então, se eu tenho um valor de normalidade para a creatinina, por exemplo, de 0,5 a 1,4 para o cachorro, se essa creatinina tiver 1,6, por exemplo, já é essa situação aqui. Quanto mais alta está a creatinina, quer dizer que menos rim está funcionando. É inversamente proporcional. Então, se eu tenho um paciente com uma creatinina de 2,5, por exemplo, eu posso estimar que em torno só de 20% dos rins dele estão funcionando. E se eu tenho uma creatinina de 7? Só em torno de 10% ou menos, de 5 a 10% dos rins dele estão funcionando, certo? E aí, recentemente, não tão recente assim, alguns anos atrás, né, desenvolveu-se o SDMA. O que é o SDMA? É a dimetilarginina simétrica. É um outro exame bioquímico que a gente pode fazer, que ele também é um indicador indireto da taxa de filtração glomerular. Só que ele é um indicador mais precoce. Ele altera quando a partir de 40% de lesão renal. Ou seja, os mesmos 2 rins aqui, para ter alteração no SDMA, apenas 40% de lesão renal, certo? Então, basicamente, esses são os exames clássicos. Mas eu já falei para vocês em outro vídeo que esses exames aqui não diferenciam injúria renal aguda de doença renal crônica. Então, como que você vai diagnosticar a doença renal crônica? Você precisa, além de fazer esses exames, você precisa de fazer a ultrassonografia do seu paciente. É imprescindível a realização de ultrassonografia abdominal. O que essa ultrassonografia pode me mostrar no doente renal crônico? Pode me mostrar rins menores, rins assimétricos, então eu tenho um rinzinho grandão, o outro pequenininho, um rim irregular, né? Esses rins meus são muito bem desenhados, então um rim irregular, um rim com alteração da definição de córtex e medula. Lembra lá que o rim tem a cortical, a medular e a pelve renal? Então essa proporção de córtex e medula tem que ser mais ou menos de 1 para 1. Se eu tenho um córtex muito espessado ou muito delgado e uma alteração na proporção entre córtex e medula, eu já posso ter um indicativo de doença renal crônica. Além do mais, se eu tiver presença de cistos renais, né, um ou vários cistos, calcificação aqui dos recessos pélvicos, também já são indícios de doença renal crônica. Mas cuidado! Se o rim estiver normal na ultrassom, não exclui o diagnóstico de doença renal crônica,
tá bom? Então, rins normais não excluem o diagnóstico. Rins com alterações de cronicidade confirmam o diagnóstico. Se eu faço uma ultrassom de um paciente por um motivo qualquer, sei lá, ele veio para uma consulta de rotina, ou então veio para ver se estava gestante, ou então veio por conta de uma suspeita de hepatopatia, e aí vem lá no laudo da ultrassonografia, rins irregulares, alteração da relação córtico-medular. Eu faço o exame da creatinina e ele está normal, a creatinina está 0,6. Quer dizer que esse animal não tem doença renal crônica? Não, ele tem doença renal crônica. Então, qualquer alteração morfológica na ultrassom de cronicidade já é suficiente para dar o diagnóstico de doença renal crônica. Mesmo se a ureia e a creatina estiver normais? Sim. Se o SDMA estiver normal? Sim. Por quê? Porque eles só alteram quando a situação já está mais avançada. Então, a gente fala que esse animal que só tem alteração na morfologia renal é doente renal crônico, mas ele ainda não tem insuficiência renal. Ele é doente renal crônico em estágio 1. Esse estadiamento aqui eu vou falar para vocês direitinho em outro vídeo, que é a Iris que fez esse estadiamento, certo? Mas aqui o que vocês precisam saber agora é que ele já é doente renal, se ele tem essas alterações morfológicas e que ele é estágio 1, independente se ureia, creatinina e SDMA estão normais. Beleza? Outro fator importantíssimo para diagnóstico da doença renal, principalmente diagnóstico precoce, é a pressão arterial sistólica. É importantíssimo eu aferir a pressão arterial dos meus pacientes. E eu vou depois fazer um vídeo aqui para vocês só falando de hipertensão, como que afere a pressão e como que dá o diagnóstico de hipertensão. Mas o que é importante vocês saberem aqui é que se o meu paciente, cachorro ou gato, tem hipertensão persistente sem outros motivos, o motivo pode ser a doença renal crônica em fase 1 também. Se ele tiver ureia e creatinina normal e só a pressão elevada persistentemente sem outra causa aparente, sem outra causa diagnosticada. Então, como que eu sei que meu animal é hipertenso? Aferindo a pressão. E eu vou ensinar vocês como faz isso em outro momento, certo? Quarto item, exame de urina. É impossível eu diagnosticar uma doença renal crônica sem fazer exame de urina. É imprescindível fazer o exame de urina para avaliar o sistema urinário. E aí, como que o exame de urina vai me ajudar no diagnóstico da doença renal crônica? Geralmente, essa urina vai estar de coloração mais clara, densidade baixa, densidade urinária baixa e geralmente sem muitos sedimentos, né? Posso ter também presença de proteínas na urinálise, mas essa proteína aqui da urinálise, ela tem que ser avaliada com cautela, porque lá na urinálise, nós vamos ter um vídeo falando só sobre urinálise, hein? Lá na urinálise, a parte que avalia a proteína é a fita. E a fita, ela não me dá uma análise quantitativa, ela me dá uma análise qualitativa ou semi-quantitativa. Então, essa proteína aqui da fita, eu não posso considerar ela 100%, tá? Eu vou precisar de outro exame para confirmar se está perdendo proteínas na urina. Mas aqui eu já fico de olho, já acende uma luzinha para mim. Então, o exame de urina com uma urina clara, com baixa densidade, com pouco sedimento e com proteínas, já me indica também doença renal crônica. Sendo que a densidade urinária baixa, quando eu tenho lesão em aproximadamente 66% dos rins, certo? Então, aqui eu tenho mais um fator aqui para mostrar quantidade de lesão. A densidade urinária se altera quando eu tenho lesão em cerca de 66% dos rins. Beleza? Mas falei da proteína aqui e não terminei. Como que eu avalio se esse animal está perdendo proteínas na urina? Aqui a gente entra no nosso quinto exame para o diagnóstico. Razão, proteína, creatinina urinária. RPC ou UPC, nas algumas traduções do inglês. Esse exame de razão, proteína, creatinina urinária,
eu vou solicitar separadamente da urinálise. Então, eu coleto a urina, mando para o laboratório e solicito. Eu quero a urinálise, o EAS comum, e quero a razão proteína creatinina urinária, ou RPC. Porque aí lá no laboratório eles vão dosar em números a proteína da urina e a creatinina da urina. Vai fazer a divisão de um pelo outro e se esse valor for maior do que 0,4, quer dizer que esse animal tem proteinúria, certo? Se esse valor for entre 0,2 e 0,4, esse animal está no borderline, ele está ali no limite, eu preciso ficar com cautela, eu preciso avaliar novamente. Se esse valor for menor do que 0,2, ele não tem proteinúria, certo? Essa proteinúria, para eu dar diagnóstico de doença renal crônica, ela precisa ser persistente, intensa e na ausência de sedimento urinário ativo, ou seja, esse animal não pode ter infecção urinária, não pode ter cistite, não pode ter inflamações para eu considerar esse exame. Então, eu vou solicitar a razão proteína creatina urinária somente se eu não tiver sedimento urinário ativo, se eu não tiver infecções do trato urinário. E essa proteinúria, ela deve ser persistente, ou seja, eu não posso fazer apenas um exame, eu preciso fazer pelo menos 3 exames num intervalo de 2 semanas para eu poder dizer que esse animal tem proteinúria. E para finalizar o nosso diagnóstico de doença renal crônica, nós temos que avaliar o histórico do paciente. O histórico do paciente é importantíssimo. Lembrar que não existem sinais clínicos patognomônicos específicos de doença renal crônica, mas existem alguns sinais clínicos muito indicativos, que são poliúria, polidipsia, perda de peso, perda de apetite, hálito urêmico, posso ter aftas, úlceras orais e nos estágios mais avançados, vômito, diarreia, desidratação, mucosas hipocoradas, né? Então lembrar de fazer essa associação de fatores. Para diagnosticar doença renal crônica, então, bioquímicas, ureia, creatinina, SDMA, sabendo das limitações de cada um deles. Ultrassonografia, para eu ver a imagem renal, sabendo das limitações. Pressão arterial elevada, na ausência de outras causas. Exame de urina, com baixa densidade urinária, urina clara e perda de proteínas. Proteinúria persistente de origem renal. E o histórico do paciente associado à anamnese e o exame físico. Beleza? Eu preciso montar esse quebra-cabeça, não necessariamente o paciente vai ter que ter todas as alterações, não é isso. Eu só vou falar que ele é doente renal crônico se ele tiver todos os itens? Não, ele precisa ter pelo menos um desses itens, certo? Então, não necessariamente ele vai ter proteinúria, pressão alta e alteração na imagem. Ele pode ter só alteração na imagem e já ser um doente renal crônico em estágio 1. Ele pode ter só proteinúria e também já ser um doente renal crônico em estágio 1. Ele pode ter só hipertensão e já ser doente renal crônico em estágio 1. Se ele tem qualquer um desses associado a ureia e creatinina persistentemente elevadas, é a partir do estágio 2 da doença renal crônica. Aí nós vamos falar depois sobre esse estadiamento. Quem fez esse estadiamento? A Sociedade Internacional de Interesse Renal. Beleza? Agora você sabe diagnosticar a doença renal crônica sem mistério. Obrigada e até a próxima.